Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente tenha mais uma sessão de estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 12 do ano de 2024. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março de 2024, estamos no capítulo 31, que trata das dissertações espíritas. O que são isso? São comunicações dos espíritos que ficaram registradas, algumas sobre o espiritismo, algumas sobre os médiuns. Hoje nós estamos tratando das sociedades espíritas, falando, as dissertações são sobre as sociedades espíritas, são conselhos, são observações dos espíritos para para sociedades espíritas. Então, hoje é a continuidade do que no primeiro, na nossa sessão de estudos anterior, nós tratamos, né, sobre as sociedades espíritas. Muito bem. Então, o primeiro espírito que fala é Jorge, o nome dele, né? E, e ele começa assim: falarei da necessidade de observadores a maior regularidade na realização das vossas reuniões, das vossas sessões, evitando toda confusão e divergência de ideias. Então, ele vem para organizar essa ideia dele, né? Vai trazer sobre essa regularidade no que acontece nas sessões. A divergência favorece a intromissão dos maus espíritos em lugar dos bons, e quando isso acontece, quase sempre são eles que respondem às perguntas formuladas. Então, desde aquela época, no começo, primeira casa espírita, primeiro grupo espírita, sociedade espírita do mundo, né? Então, eles já vinham falando: olha, vocês têm que ser unidos. Divergências ajudam, abrem as portas para a intromissão de maus espíritos, ao invés dos bons. Então, bons espíritos não vêm atrás dessas confusões, né? Dessas divergências. Vêm para auxiliar, né? E, como naquela época se faziam perguntas para os espíritos, era muito comum isso, né? Nas reuniões de Kardec, as primeiras reuniões. Então, quem responderia, ou quem responde, se não houver esse clima de união, são espíritos maus, né? Então, eles é que vão estar respondendo. De outra parte, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecida entre si, como se poderiam evitar as ideias contraditórias, a distração, ou pior ainda, uma vaga e brincalhona indiferença? Então, como é que esse tipo de reunião, o que vai acontecer se tiver esse tipo de reunião, né? Ideias que se chocam, distração, porque seria assim um momento de brincadeira, né? Então, como ele fala, brincalhona, indiferença. Esse meio eu desejaria encontrar, pelo contrário, eficiente e seguro. Então, não é esse tipo de meio que os espíritos buscam, os bons espíritos buscam. Os maus espíritos, os espíritos brincalhões e irresponsáveis, eles querem esse tipo de reunião, toda bagunçada, porque aí eles dominam. Ao passo que uma reunião eficiente e segura vai trazer benefícios de boas companhias espirituais. Talvez se encontre na concentração dos fluidos em torno dos médiuns. Eles somente, mas sobretudo os que são estimados, retêm os espíritos bons na reunião, mas a sua influência consegue apenas dissipar a perturbação dos espíritos levianos. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Nunca seria demais aprofundar o estudo das perguntas e, sobretudo, das respostas. Então, tudo tem assim uma análise, tem a coisa está voltada para o bem, né? Para não afastar espíritos levianos, a perturbação, dissipar a presença desses espíritos levianos. Então, é importante que haja essas avaliações. Nunca seria demais aprofundar o estudo das perguntas e, sobretudo, das respostas. Perguntar coisas elevadas e, mediante as respostas que virão delas, analisar
se são respostas coerentes. O erro é fácil mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Então, todos podem estar podem incorrer em erro, né? A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto. Então, naquela época, a escrita era mais comum, né? Que se esgota tão logo o concebeu, a instabilidade e a indiferença por certas formas convencionais, educação, por exemplo, né? Todas essas razões e muitas outras vos tornam um dever só confiar de maneira limitada e sempre sujeita ao exame, mesmo quando se trate das comunicações autênticas. Então, a confiança ela é limitada. Não é confiar 100% em tudo, ou mais do que isso. Tem que examinar, tem que passar pelo crivo da razão. Kardec coloca isso, como nós vamos ver mais tarde, uma observação de colocar isso, passar pelo crivo da razão e do bom senso. Então, esse é um espírito familiar, chamado Jorge, ele foi quem deu essa comunicação. E agora vem a comunicação de Macilon. Olha que interessante, que boa que é essa comunicação, como ela é esclarecedora. Com que fim, na maioria das vezes, pedis comunicações dos espíritos? O que vocês querem dos espíritos? O que vocês querem ouvir dos espíritos? Por que vocês estão pedindo comunicação? Essa é a pergunta dele. Para obter belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos como amostras do nosso talento e conservais preciosamente nos álbuns, sem lhes dar acolhidas no vosso coração? Vocês querem coisa toda floreada, bonita, para mostrar para todo mundo, olha que linda essa comunicação. Ah, não passa disso. Fica guardada. Não vai propagar aquilo, né? Que é boa, né? Pensais que ficamos lisonjeados de comparecer às reuniões como a um concurso, disputando eloquência, para que possais dizer que a sessão foi muito interessante? É para isso que vocês querem a reunião? Ele fala, né? Como se fosse um campeonato, um concurso, para ver quem que fala melhor, e vocês vão encher o nosso ego? É isso que vocês querem das reuniões? O que acontece quando recebeis uma comunicação admirável? O que acontece quando vocês recebem uma linda comunicação? Julgais que buscamos os vossos aplausos? Vocês querem que eu tenha elogio? É isso que vocês acham que a gente está buscando, elogio? Pois estáis enganados. Já não gostamos mais de vos distrair de uma maneira ou de outra. Não é objeto de distração as comunicações. De vossa parte é ainda a curiosidade que vos impele e procurais dissimulá-la em vão. Então, é isso. Só curiosidade já não é mais isso. Não deve ser mais isso. A nossa, essa é forte, tanto que eu sublinhei aqui para que a gente pudesse destacar. A nossa finalidade é de vos tornar melhores, é para nos ajudar, para nos elevar, para fazer com que a gente progrida. Essa é a razão pela qual os espíritos se comunicam nas reuniões. E sempre reuniões sérias, porque se não são sérias, são espíritos brincalhões que vão se comunicar. E vai mais aí que ele fala, que é muito interessante. Quando verificamos que as nossas palavras não produzem efeito e que tudo se reduz da vossa parte, da parte de vocês, é o que o Espírito está falando, a uma aprovação estéril, vamos procurar outras almas que sejam mais dóceis. Então, se vocês não estão aproveitando o que nós estamos oferecendo, nós vamos largar vocês aí com espíritos inferiores e nós vamos buscar um grupo sério. Então, é isso que ele quer dizer. Essa mensagem, ela realmente é uma daquelas dissertações, né, dos espíritos que vem ensinar muito. Não que as outras não ensinem, mas essa tem um tom especial, pelo menos para mim, né? Deixamos, então, que venham substituir-nos os espíritos que só gostam de falar e que nunca faltam. Eles não faltam. Está sempre aí esperando a oportunidade. Tem de monte. Nossa, os espíritos não param de dar comunicações, uma atrás da outra, tal.
e vai enxugar aquilo, vai espremer aquilo? Nada, não tem nada de útil. Admirai-vos de deixarmos que tomem o nosso nome. Então, fiquem admirados, poxa, como é que os espíritos deixam dar o nome deles? Esse aí é Macilon, né, o nome dele. Aí vem o espírito brincalhão e fala, eu sou Macilon. E vocês se admiram que nós deixamos que eles tomem o nosso nome, né? Que vos importa isso, desde que para vós tanto faz como tanto fez? Pode usar meu nome, não tem problema, o Espírito fala. Vocês não estão nem aí, né? Tanto faz como tanto fez. Sabeis, entretanto, que não permitiríamos isso com aqueles que realmente nos interessam. Quer dizer, aqueles que não nos fazem perder tempo. Nossa, isso é forte, né? Devia ter sublinhado essa também. Que não nos fazem perder tempo. O tempo dos espíritos sérios é muito importante. É curto, pouco eles têm disponíveis para perder. Então, eles não perdem tempo. Esses são os vossos preferidos, desculpa, esses são aquelas das reuniões sérias, né? Esses são os nossos preferidos e os preservamos da mentira. Então, eles intercedem, protegendo o grupo, que o grupo é sério, mas tem muitos espíritos que são ardilosos, então eles interferem para poder fazer com que os espíritos não consigam dominar esse grupo, não consigam, através da mentira, enganar esse grupo. Não vos queixes, senão de vós mesmos, se sois frequentemente enganados. Nossa, mas por que a gente é tão enganado lá no centro, o tempo todo enganado? Ah, porque se deixa enganar. Para nós, o homem sério não é aquele que evita o riso, mas aquele cujo coração é tocado apenas, é tocado pelas nossas palavras, que as medita e as põe em prática. Não é aquele de cara fechada, é aquele que avalia tudo que está ouvindo, né? E sente no coração e põe em prática aquilo que eles ensinam. Quando falam, sejam caridosos, perdoem, né? Então, então essa é uma das comunicações mais importantes dessas dissertações. Agora vem uma dissertação de São Vicente de Paulo. O Espiritismo deveria ser em si mesmo uma defesa contra o espírito de discórdia e dissensão. Dissensão é desunião, desavença, divergência, né? Divergência de opiniões. Então, o Espiritismo deveria ser uma defesa contra isso. Mas esse espírito vem desde todos os tempos brandindo a sua tocha sobre as criaturas, porque tem inveja da felicidade dos que buscam a paz e a união. Então, esses, é, essa maneira de ser vem desde muito tempo, porque tem inveja no meio, inveja da felicidade dos que estão atrás de paz e união. Espíritas, ele pode penetrar nas vossas assembleias, e esse espírito, né? Mas não é espírito em si, mas nesse contexto é essa característica, né? Ele pode penetrar nas vossas assembleias e não duvideis de que procurará semear nelas a inimizade, mas será impotente contra aqueles que forem animados pela verdadeira caridade. Então, aqueles que são bons, que são justos, que são caridosos, que buscam conhecimento, esse espírito, esse escopo, essa aura, né, não vai invadir. Esses que querem, né, a desunião não vão invadir os recintos onde tem essas pessoas que fazem a verdadeira caridade. Ponde-vos, portanto, em guarda e vigiai sem cessar a porta do vosso coração, bem como a das vossas reuniões, para não deixardes ou não deixar o inimigo entrar. Então, ele está falando, ó,
O sentimento, a porta do coração não deixa entrar, e nem nas reuniões, porque aí vai estar o inimigo da doutrina, da evolução, né, do progresso, da fraternidade entre as pessoas. Então, ele coloca isso aí, não deixa que entre na sociedade espírita de vocês, nas suas reuniões. Se os vossos esforços forem impotentes para os que vos rodeiam, dependerá sempre de vós não lhes permitir o acesso à vossa alma. Então depende da gente, não depende de mais ninguém. Não dá para colocar um copo com água e sal grosso atrás da porta e fazer a reunião. Não tem misticismo, não tem talismã, não tem nada disso. É a postura nossa. Esse é o verdadeiro talismã, né? Como é que a gente está se portando frente a isso? Se as dissensões, de novo aí, né? Desunião, desavença, divergência, agitam os vossos meios, só podem ser provocados por espíritos maus, pois os que se elevaram ao mais alto grau de sentimento do dever e a compreensão do verdadeiro espiritismo sabem portar-se com urbanidade. O que é urbanidade? É respeito, bom comportamento, civilidade, mostrando-se mais pacientes, mais dignos e mais compreensivos. Então, os espíritos elevados, né, aqueles que se elevaram ao mais alto grau de sentimento e dever, né, eles sabem se comportar bem. E é assim que nós temos que nos comportar também. Então, é uma reunião pacífica, de respeito, de bom comportamento, agindo com civilidade, essa urbanidade que fala, né? Os espíritos bons podem, às vezes, permitir essas lutas para que os bons e os maus sentimentos tenham ocasião de se revelar, a fim de separarem o trigo do joio. Então, os espíritos não ficam o tempo todo dizendo para a gente o que a gente vai fazer, tudo. Eles deixam um pouco para a gente tomar decisão. Será como é que a gente vai aprender? Nunca. Vamos sempre ser aqueles bebês que não conseguem andar, né? Que não conseguem caminhar com as próprias pernas. Tem que sempre alguém ajudar, conduzir pela mão, tudo. Porque eles querem essa independência para saber o que é certo e o que é errado. E os espíritos bons ficarão sempre ao lado dos que tiverem mais humildade e verdadeira caridade. Então, esse é o sentimento. Quem que escreve isso, quem que deixa essa mensagem? São Vicente de Paulo. Agora é, uma vem essa de Erasto, né? Essa comunicação, essa dissertação. Repeli impiedosamente todos esses espíritos, quer dizer, põe para fora, evita, né? Rechaça, sem piedade, todos esses espíritos que querem se fazer de conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Então, dissensão, isolamento, aquelas desuniões, e, né, pregando tudo isso e isolando médios. Então, esses conselheiros são maus conselheiros. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres. Olha o que ele fala, é forte. É espírito inferior, atrasado, imperfeito, que vem se miscuir com grupos que querem fazer o bem, que querem atuar junto aos espíritos elevados. Se a gente abre as portas, se a gente deixa, acolhe esses espíritos, pronto, está feito, né? Então, são sempre esses inferiores que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando louvores exagerados a fim de fasciná-los e mantê-los sob o seu domínio. Então, vem inflando o ego, a vaidade, o narcisismo desses médios. E aí,
eles caem nessa armadilha. Por quê? Para ter sobre o domínio, para poder conduzir aquela casa extra, aquela casa espírita, aquela sociedade espírita, do jeito que eles quiserem. Então, e os espíritos deixam. Por quê? Porque cabe a gente ter a postura. Nós não podemos ter um protetor o tempo todo vigiando aquilo que a gente faz. Eles nos acompanham, sim, e nos inspiram, mas os bons sentimentos têm que partir da gente, né? A caridade, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é bom. São geralmente espíritos famintos de poder. Desencarna, mas continua querendo dominar, né? Tiranos políticos ou particulares, quando vivos, querem ainda tiranizar outra vítima, ou outras vítimas após a morte. Desconfiai, em geral, das comunicações que revelam um caráter místico ou estranho, ou que prescrevem cerimônias e práticas bizarras. Quando o espírito já começa a falar, olha, a partir de amanhã vem todo mundo de roupa branca, usa um chapéuzinho com esse desenho para entrar, tem um ritual, né? Poxa, não precisa de nada disso. Para fazer o bem, para fazer reuniões, para conversar com os espíritos, não precisa de tudo isso. Absolutamente. Há sempre, nesses casos, legítimo motivo de suspeita. Então, suspeita disso. Suspeita. É isso que o Espírito fala. Erasto nos orienta. Suspeita dessa turma. De outro lado, lembrai-vos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos que possuem médiums sérios, e não a estes ou aqueles em particular, com exclusão dos demais. Então, isso chama-se universalidade das comunicações. Então, vale para a humanidade, não vale para uma pessoa, para um grupo, vale para todo mundo. E de onde que vem? Nossa, veio daqui, e veio de outra, e veio de outra, outra reunião, outra. Muitas reuniões tiveram, com alguma diferença, o mesmo tipo de comunicação. Isso chama-se universalidade das comunicações. Então, aí a gente pode acreditar. Agora, a gente recebe no grupo, já posta, vai para o WhatsApp para todo mundo. Casa espírita tal, recebido por fulano e tal, que é um espírito daqueles bem elevados, né? E aí lê aquilo e fala, mas isso aqui não quer dizer nada com nada. Mas aqueles que postaram, que são daquela casa, falam, nossa, Bezerra de Menezes veio e nos deu essa comunicação e nós escrevemos, ele escreveu, tá? E agora nós estamos publicando, estamos aí colocando aos quatro ventos, anunciando. Então, isso não é coerente. Então, de novo, vamos nos lembrar que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente, de repente, e para todos os grupos que possuem médiums sérios, né? E não esse, aquele, por quê? Porque são médiums meia boca, né? Que não estudam, que não têm preocupação nenhuma em analisar as comunicações, que se deixam levar. Então, isso é muito importante. Então, vamos parar, né? Essa é o que a gente deve realmente levar a sério. Parar de colocar qualquer comunicação e postar de qualquer jeito, ou propagar, que vem de algum lugar, até desconhecido, no caso espírita, não sei de onde e tal, talvez nem exista, e as pessoas estão colocando ali. Ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsedado. E a obsessão é evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este procure se colocar a si mesmo. Essa frase me faz lembrar de uma casa espírita que a gente trabalhou, uma das que a gente trabalhou, que havia toda reunião, tinha um senhorzinho que dava sempre a mesma comunicação, sempre a mesma.
Durante todo o tempo que a gente frequentava lá e trabalhava, né, na prática mediúnica, ele dava a mesma condição, era o mesmo espírito. Quase que dava assim para, quando ele falasse na próxima vez, a gente acompanhar e falar junto com ele. Porque ele só vinha. Até que um dia a gente, né, pegou e passou esse espírito para falar, se comunicar através de outro médium. E falar para ele, falou, meu caro, dá lugar para esse, né, através desse médium, para ele falar, para que outro espírito se comunique, para ajudar outro espírito. Você toma tempo e não acrescenta nada, porque abrir a reunião a gente abre sempre. Não precisa ter um abridor de reunião assim, permanente, profissional, sei lá, né? Formal, não precisa. Fazemos a nossa prece, tudo. Nossa, terminou a reunião, uma senhora, que era uma das pessoas que tomavam conta do centro, que naquela época tinha dono no centro, ela vai e fala: Isso é falta de caridade. A única comunicação que ele dá é essa, e você tira dele ainda, né? Mas escuta, na verdade, não estamos tirando dele. Estamos dando oportunidade para que outro espírito fale através dele. E não o mesmo. Então, esse médium tinha esse espírito permanentemente se comunicando, né, através dele. Então, por isso que ele fala, é evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito. No caso, ele fala, por mais alto que este procure se colocar a si mesmo. Mas não era alto, ele simplesmente tomava o tempo. E pior, outros ali na reunião achavam bonito, achavam caritativo que o Espírito falasse. Então, esse foi mais um dos motivos que o grupo saiu para começar uma outra casa espírita. Aquele grupo que gostava de estudar, que optava pelo estudo. Não, nós queremos estudar, então vamos sair. Por quê? Porque o dono do centro não era positivo, não era a favor do estudo na casa. Era prática e prática e prática mediúnica. Então, aí fica sujeito às enganações, né? Em consequência, todo médium, todo grupo que se acreditam privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, estão submetidos à prática de natureza supersticiosa, encontram-se inegavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devem honrar e respeitar, e não deixam que o profanem a qualquer propósito. Então, tem isso, né, de se fazer passar, né, por alguém. E Erasto continua, né? É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todas as informações e comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. O médium pode estar fascinado, é, desculpa, um médium pode estar fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos dirigentes, junto às comunicações dos principais médiums, que recebem com lógica e autenticidade reconhecidas, de espíritos esclarecidos, farão rapidamente a justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, provenientes de uma turba de espíritos mentirosos e malévolos. Esse era Erasto, discípulo de São Paulo, falando que contra, né, para a gente se precaver da fascinação, né, do médium, do grupo, né, porque se deixa enganar. Né? Então, a gente tem que realmente ter o conhecimento, a moral, tem que ter a lógica, a coerência para poder analisar, né, a autenticidade das comunicações. Não temos que
que ter medo disso. Espírito elevado não se importa em ser colocado à prova. E aqui ele fala assim, ó, submetendo ao crivo da razão e da lógica. E ele repete isso mais para frente. Então, esse Erasto. Observações, né? Uma observação de Kardec, né? Um dos caracteres distintivos desses espíritos que querem impor-se, fazendo aceitar suas ideias bizarras e sistemáticas, é a pretensão como se fossem eles os únicos a saberem, a ter o conhecimento, né? A ter razão contra todo mundo. Só eles têm razão. Essa é a pretensão dos espíritos. Porque eles querem impor, querem ganhar um grito. Né? Sua tática é de evitar a discussão. Espírito que vem falando, sem ter nada assim de concreto, espreme, não sai nada. A gente começa a perguntar para ele, começa a colocar a prova, ele perde as estribeiras. Ele perde, né, a tranquilidade e aí começa a falar, começa a discutir, começa a agredir verbalmente. Isso é comum, que ninguém tem essa. O dia que alguém conhecer isso, ou aqueles que já conhecem, vão perceber. Espírito bom não se deixa assim chateado, né? Se chatear, se ele é colocado à prova, ele responde, ele vai até o fim, para que tenha certeza de que ele traz uma mensagem pura, uma mensagem útil. Espírito brincalhão, frívolo, não aguenta a pressão, já espana. Sua tática desses espíritos levianos, né, é a de evitar a discussão. Quando se veem combatidos de forma vitoriosa pelos argumentos irresistíveis da lógica, recusam-se desdenhosamente a responder e determinam aos seus médiuns que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Aí o médium que aceita, fala, não vou ficar aqui mais, porque o meu mentor, o espírito superior que fala através de mim, me mandou sair. E eu vou sair. Ótimo. Não tem que deixar limpo aquele centro. Vai perturbar outro. Se o outro tiver nas mesmas condições, né, de aceitar e tudo, vai perturbar lá. Vai ter sucesso. Mas se esse de onde ele saiu é sério, ele não aguentou ali a pressão, esse espírito, né, e mais esse médium, não tem problema nenhum. O que importa é a pureza da comunicação. Né? E se aquele próximo centro também não aceitar, ele vai para outro, vai para outro, vai para... E se não conseguir, ele para, que é assim que deve ser. E o médium vai ficar, ao Deus dará. Quem sabe seja uma lição para ele. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque sofrem sem defesa o jugo, né, desses espíritos obsessores, que os levam como cegos, frequentemente pelos caminhos mais perigosos. E aí tem médium que já começa a cobrar, né? Tem médium que começa a se engrandecer, tem médium que começa a ficar assim, se sentindo importante, né? Então é isso. Agora vem mais uma comunicação de Erasto, né? Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos. Vamos dar uma pequena pausa para que a gente possa. Muito bem, seguindo o nosso estudo, depois de uma pequena interrupção. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos que, sob as falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, ao lançarem entre as criaturas
seus sistemas absurdos, suas teorias absurdas, né? Suas informações absurdas, que fazem os médiuns aceitar. Então, assim como encarnados, quaisquer eles que sejam, bons ou de má índole, também tem os desencarnados. Não é porque morre que fica bom, né? Não é porque desencarna que fica bom. É o que continua sendo o que foi aquilo. Não tem transformação. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter sempre, que existe em todo tipo de espírito, né? Então, quando ele fala da emancipação da humanidade, retarda essa obra, né? Então, é o que ele está fazendo de, assim, atrasando todo esse processo, né? Para melhor fascinar os que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos, justamente venerados, os nomes de Jesus e do próprio Deus. Então, e para melhor fascinar os que eles querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos justamente venerados, os nomes de Jesus, de Maria e do próprio Deus. Então, imagina assim, a, a ousadia, né, desses espíritos. Mas apesar de todo esse exagero, as pessoas acreditam. Então, realmente, tudo nós temos que estar avaliando. Nós não podemos nos deixar enganar. Essa que é a verdade. Se a gente tem uma atividade mediúnica, nós temos que estar avaliando sempre. É o vigiar e constante, né? Então, realmente, depende de nós. Porque os espíritos, eles, se nós somos sérios, tudo, eles nos ajudam. Mas se a gente não tem não tem assim, nenhum desejo de se melhorar, de avaliar, de analisar, então eles deixam por conta da gente. Não vão livrar o nosso caminho de tudo. Nós temos que fazer o nosso esforço. Agora, continuando, né, nesses espíritos atrasados, né, são eles os que semeiam os fermentos da discórdia entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros, promovem isso, esse isolamento, né, e a se olharem enciumados. Bastaria isso para os desmascarar, pois agindo assim, eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que dizem ser cegos. Portanto, os que dizem ser cegos, portanto, são os homens que se deixam apanhar em armadilha tão grosseira. Armadilha grosseira, é evidente. Só não enxerga quem não quer. Então, essa preocupação dessa mensagem, né, de Erasto, de fazer com que a gente perceba que nós estamos propensos, nós, como sociedade espírita, porque ele já falou dos médiuns anteriormente, eles já falaram dos médiuns, incluindo Erasto, mas as sociedades espíritas têm que se precaver disso, seja como médium individual, seja o grupo, né? Então, a gente vê muitas casas espíritas saindo, os dissidentes, né? Aqueles que saem de uma casa para montar outra, porque não dá certo. Seja uma que não está indo bem e o outro grupo é mais sério, que não quer mais se arriscar a ser vítima, né? Sejam aqueles que ficam, quer dizer, aí ao contrário, né? Aqueles que saem porque acham que são donos da verdade, então não, não se alinham mais com aqueles que levam a sério a doutrina espírita, não do ponto de vista deles, dos que estão saindo, mas de quem, né, de quem está ficando. Então,
Essa é a preocupação. Mas há muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não muito bons, mas também eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai os sistemas pela peneira da razão e do bom senso. De novo, está falando isso. E vereis o que dele restará. Concordai, pois, comigo que toda vez que um espírito indica como remédio para os males da humanidade, são os conselhos, né, que eles dão, ou como meio de se atingir a sua transformação, a transformação da humanidade, medidas utópicas, sonhadoras, né, mas impraticáveis, pueris, infantis e ridículas, quando formula sistemas contraditórios com as mais vulgares noções da ciência, e não pode ser mais do que um espírito ignorante e mentiroso. Então, é isso. Não, a gente realmente tem que avaliar isso, porque esses espíritos podem trazer a grande solução para a humanidade, quanto que não é. É utópico, é um sonho impossível de acontecer. E seguindo a comunicação de Erasto, por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e esse é também um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, né, que é próprio dele, vendo qual deles encontrará mais ressonância e simpatia. Seria analisando sempre, né? Se tem dois princípios ali, vamos ver quem que, né? Vamos usar um bom critério e avaliar qual que é o certo. Seria lógico, como efeito, admitir que uma doutrina cujo número de partidários esteja diminuindo fosse mais verdadeira que a outra cujo número aumenta? Deus, querendo que a verdade atinja a todos, não a confina num círculo restrito, faz que ela apareça em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz brilhe ao lado das trevas. Então, essas comunicações que têm a sua universalidade, é porque é isso, porque é chegado um momento em que ela vai pipocando em vários lugares do globo, comunicações similares que vêm, que têm o seu valor. Então, aí é que a gente é, realmente tem que, que, que avaliar e ficar com essa verdade, né? Agora vem uma observação de Kardec, né? A melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ser ensinado por diferentes espíritos através de médiuns estranhos uns aos outros, em diferentes lugares, e, além disso, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Então, de novo, aqui nós estamos falando da universalidade das comunicações dos espíritos. Era isso que Kardec fazia quando elaborou o Livro dos Médiuns. A mesma pergunta ele mandava para várias casas espíritas, para muitas casas espíritas. E aí vinha o resultado, vinha a resposta. E aí ele percebia assim a coerência entre elas. E aí ele compilava a resposta da maneira melhor possível, que ele era muito bom nisso, e aí tinha a resposta para aquela pergunta que ele fazia, a mesma pergunta. Então, vinha a resposta através de espíritos diferentes, médiuns que não se conheciam, de diferentes lugares, e passando pela razão, né? Pelo crivo da razão, tudo isso, né? Então, esse era o método de Kardec. E esse é o método que a gente precisa ter em mente. Ainda que não tenhamos os médiums diferentes, estranhos uns aos outros, muitos espíritos respondendo daquele mesmo jeito, mas, né, com aquela orientação que vem do espírito, aí a gente passa pelo crivo da razão, né? Pelo menos isso.
Aliás, principalmente isso. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Olha que bonito. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Se tem raízes, ela permanece. Se não tem raízes, ela vai ser eliminada. Um sistema errôneo pode muito bem conseguir alguns adeptos, mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, terá apenas uma existência efêmera. Eis porque não há motivo para inquietações. Ele se mata pelos seus próprios erros e cairá inevitavelmente diante da poderosa arma da lógica. Então é assim que vai desaparecendo uma doutrina que não tem fundamento, que não tem verdade contida nela, que não tem raízes, raízes profundas na lógica, no bom senso. Então, ele fala, não tem que se perturbar, não tem por que ficar inquieto. Ela se mata pelos próprios erros e cai diante da lógica. Então, esse era o que a gente tinha para hoje. Na próxima reunião de estudos, nós vamos tratar das comunicações apócrifas. Então, a gente vai ver que algumas, elas são analisadas. E aí, por Kardec, vem as comunicações que vieram de outros lugares, principalmente, e que ele avalia, e ele mostra para a gente. Então, Kardec era, assim, muito preocupado em fechar com todas as, de todas as maneiras, né, para que pudesse ter realmente uma doutrina pura, uma doutrina que viesse ser, assim, perene, né? Então, ele avaliava da melhor maneira possível, através da razão, do bom senso, para poder ter a resposta. E isso que é a nossa, a nossa obrigação, de fazer dessa doutrina uma doutrina realmente coerente, propagar ela de forma coerente e sempre buscando a fonte, né? Eu agradeço muito por você ter ficado até agora assistindo a esta gravação, esse estudo, e rogo a Jesus para que te abençoe, abençoe seus familiares, abençoe a todos aqueles que você tenha ligação nesta, seja nesta vida, seja em outra, enfim, nessa grande família espiritual a qual nos pertencemos. Muito obrigado e até a próxima sessão de estudos.